boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 6. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem nesta noite de segunda-feira. Pessoal, nossa aula de hoje é sobre textos não verbais e essa interação entre textos verbais e não verbais. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. Eu espero que nosso encontro de hoje seja recheado de muita produtividade, seja recheado de coisas boas, para que a gente possa, é claro, aproveitar da melhor maneira possível. E é claro, né, gente? Para aproveitar o nosso encontro, vocês precisam participar. A participação de vocês ela é caríssima, ela é importantíssima para esse nosso encontro. E aí eu quero dar aquele salve para todos os polos que nos acompanham. Aqui está lotadinho hoje, então é um prazer enorme compartilhar a minha sala de aula com vocês. Pessoal lá em Betânia do Piauí, sejam todos muito bem-vindos. Galerinha que nos acompanha em Capitão de Campos, é um prazer ter vocês por aqui. Galerinha em São Francisco do Piauí, aquele salve. Pessoal em Colônia do Gurgueia, sejam muito bem-vindos. Quem nos acompanha lá em Dom Inocêncio, é um prazerzão, hein, encontrar vocês aqui em nossa aula nessa segundona. Pessoal em Guaribas, sejam muito bem-vindos, aquele salve. Pessoal que nos acompanha em Hugo Napoleão, pessoal que está nos acompanhando em Miguel Leão, sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Pessoal em Oeiras, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. Pessoal em Rio Grande, sejam muito bem-vindos. É claro, nosso encontro fica muito mais gostoso, muito mais proveitoso com vocês, aqui com a gente, com a participação de vocês. Vamos, que nosso encontro de hoje vai ser muito legal. Vamos tratar, olha só, de leitura. Textos e mais textos. Vamos que vamos. Eu sou o professor Adriano, você já me conhece. Nosso encontro de segunda-feira, ele já é cativo, todo mundo já sabe, já está aí na agenda de todo mundo. E nossa aula é de inglês. Por hoje, tratando, observe bem, de textos não verbais, olha só. E aí, gente, se nós tivermos tempo suficiente, a gente vai fazer uma revisãozinha sobre o passado contínuo. Beleza, gente? O past continuous. Show de bola? Tranquilo e favorável? Vamos, que a gente já vai começar com tudo, hein? Galerinha, nossos slides tiveram uma pequena alteração, vocês já devem ter observado. Nós agora trazemos um roteiro um pouco mais detalhado. Vocês lembram que toda aula a gente já trazia um roteiro. Agora esse roteiro vem um pouquinho mais detalhado e eu queria que vocês prestassem atenção para que vocês não se perdessem depois. Observe só. Primeiramente, a gente vai ter sempre, olha só, o nosso objeto de conhecimento. Qual é o objeto de conhecimento aqui desse nosso encontro? Vai ser o nosso conteúdo. Textos não verbais e passado contínuo. E aí, em seguida, a gente vai falar, olha só, dos nossos objetivos. Qual é o objetivo do encontro de hoje? É compreender e utilizar sistemas simbólicos da língua inglesa como meio de organização cognitiva da realidade. Então, você vai perceber a realidade a partir dessa organização, pela constituição de significados, expressões, comunicação e informação. Tudo isso aqui, gente, é o nosso foco, é o nosso objetivo no encontro de hoje, beleza? E aí, galera, olha só, também vamos ter sempre da teoria à prática. Então, na nossa aula de hoje, nosso foco vai ser em leitura e interpretação. E quando nós finalizarmos, fica aí, olha só, um para casa. E aí, na nossa aula que vem, a gente já vai começar daí. Então, eu já peço logo de cara esse compromisso de vocês, viu, gente? Precisamos ter esse compromisso de fazer as atividades para casa. Os slides aqui, ó, 23 e 24. Essas são as atividades para casa que eu gostaria que vocês realizassem. Tá ok? E aí, na aula que vem, a gente já inicia daqui.
para a gente retomar o que a gente viu no encontro de hoje e aí a gente iniciar no encontro que vem o conteúdo do encontro que vem. Show de bola, gente! Tranquilo e favorável, todo mundo preparado? Vamos que vamos então, né? Let's go! Antes do comecinho do nosso encontro, nós temos também a nossa habilidade. Qual é a habilidade que nós iremos desenvolver no encontro de hoje? Observa bem. Construir significados a partir de textos que explorem textos verbais e textos não verbais, em consonância com a situação comunicativa apresentada. Então, a gente é sempre observar, olha só, aquele texto que vai ter texto verbal e não verbal, e a congruência disso, a união disso. Como é que essas duas partes se relacionam, como esses dois componentes se relacionam para fazer sentidos, ok? A relação deles é uma relação de oposição, é uma relação de conformidade, é uma relação de adição de informação. Que espécie de texto é esse? Esses dois componentes do texto se relacionam como? Vamos que vamos! Did you know? Vamos lá. Pessoal, eu trouxe esse texto aqui para vocês porque é um texto muito legal falando sobre os after effects, os efeitos pós-pandemia. E aí, gente, olha que legal. Esse texto é massa. Por quê? Porque ele vai trazer alguns detalhes importantíssimos que são diferentes na língua inglesa para a língua portuguesa. Então, quando você for fazer a interpretação, você tem que estar de olho nisso. Você tem que estar ligado, porque senão vai ter problema na hora de interpretar o texto. Perceba que o texto tem dois componentes. O texto tem parte verbal, palavras, e o texto tem parte não verbal também. No caso aqui, o não verbal, olha só, é o gráfico. Todo mundo consegue perceber que tem um gráfico? Perceba, tem o gráfico e tem os numerais. Está até coloridinho, ó, cada uma das partes com uma cor diferente. Observa só. Mas, professor, primeiramente, do que é que esse texto está falando? Vamos lá? Começou com o numeral, olha lá, ó. 1 in 4, 1 a cada 4. 1 em cada 4. Então, aqui já tem uma proporção, né, galera? Tem uma proporção. 1 a cada 4 adultos. Professor, o que significa esse old? Old, pessoal, é velho. Então, são adultos mais velhos, pessoas em meia idade. Tá ok? Não são adultos jovens. Não são aqueles adultos com 20 e poucos anos, não. São aqueles adultos com seus 40 e poucos, 50 anos. Já em meia idade, como a gente chama, tá bom? E eles, olha só, reportaram. Eles estão falando a respeito, olha só, de ansiedade e depressão. Eita, galera. Então, esse é o nosso ponto. Vocês já devem ter percebido? Que o nosso canal Educação, antes de iniciar as aulas, está trazendo, olha só, aquele lacinho amarelo. Gente, a gente fala do Setembro Amarelo não somente como o extremo, como a conscientização a problemas com relação ao suicídio, mas também com o processo, gente. São as ideias referentes aos hábitos de saúde mental. Então aqui, olha só, o nosso texto já vem com essa preocupação, falar de saúde mental. Galera, falar de saúde mental é fundamental em qualquer momento. E nesse contexto, qual é o contexto, professor? Olha aí, ó, amid. Professor, o que é esse amid aqui? Em meio. Ou seja, durante a pandemia do coronavírus. Então, gente, no processo durante a pandemia, é claro que aumentaram os casos de ansiedade e depressão. O que é interessante que você perceba, é que isso foi reported, foi reportado, as pessoas falaram a respeito. Olha só o quanto é complicado, porque infelizmente esse tema, ansiedade e depressão, ainda é um tema tabu, ainda é um tema que as pessoas não gostam de falar a respeito, que as pessoas têm dificuldade de se expressar a respeito disso.
E aí, no encontro de hoje, a gente vai debater um pouco sobre isso, né, gente? E aqui, olha só, ele faz aqui uma vírgula, ainda no título, né? Ele faz uma vírgula e nos diz o seguinte, que nós temos altos índices em alguns grupos. Então, o foco aqui, gente, vai ser nos grupos que apresentam altos índices de ansiedade e depressão. Sempre reforçando que é o que foi reportado. Só dá para aparecer aqui aquilo que foi colhido como dado. Se não foi colhido, não aparece aqui, né, gente? E a gente sabe o quanto é difícil ainda das pessoas falarem a respeito, das pessoas abrirem os seus corações a respeito disso, tá bom? Eu queria que vocês observassem um detalhe aqui no título. É quando você coloca ER no final de uma palavra. O professor visualiza isso em dois momentos. O primeiro deles é logo aqui, ó, depois do numeral, older. E o segundo deles é logo depois da vírgula, higher. Professor, o que é que acontece quando eu coloco esse ER no final de uma palavra? O que é que isso significa? Esse ER, pessoal, nada mais, nada é do que aumentativo. É mais nesse contexto, tá bom? Nesse contexto, então fique atento a isso. Nesse contexto. Esse ER também pode ser aquele que faz alguma coisa. Então, eu sou um teacher. Teach é o verbo ensinar. Então, quem ensina, coloquei o ER no final, aquele que ensina, professor. Beleza? Esse ER também pode ser aquilo ou aquele que faz alguma coisa. Nesse caso, esse ER significa mais do que. Então, aqui, olha só, adultos mais velhos, older, mais velhos. Aqui do ladinho, higher, high significa alto, então são índices, rates, índices mais altos, taxas mais altas, ok? Então é esse o significado desse ER, tudo bem? É maior que, é um indício de aumentativo. Show? Professor, então eu percebo aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. São 6 categorias aqui, olha só, da qual a primeira delas reporta 24%, a segunda 27%, a terceira 28%, a quarta delas 33%, a quinta 37% e a última delas 48%. Mas o que apresenta isso? O que representa isso em cada um dos grupos? Vamos observar isso? Vamos perceber, vamos interpretar, professor, mas aí ninguém interpreta número, ninguém interpreta gráfico, aí você se engana. A gente interpreta e muito esses textos. Eles são importantíssimos para serem interpretados. Observe bem, logo no início apareceu esse overall, 65 or over. Professor, eu percebi aí o numeral. Quando aparece numeral solto assim em inglês, ó, 65. Galera, quando aparecer numeral solto assim em inglês, na grande maioria das vezes, vai estar falando de idade, tá bom? Ah, verdade, o professor falou agora há pouco, ó, de adultos mais velhos. Verdade, olha aí, ó. Pessoas com 65 anos, entendi. E aí apareceu um over. Cuidado com esse over. Professor, na hora que eu vejo over, talvez, a primeira coisa que vem à cabecinha de vocês, talvez, seja o videogame. Na hora que você finaliza o jogo, o que é que aparece? Game over. Cuidado. Essa palavra over não tem um significado apenas. Essa palavra over tem pelo menos uns 20 significados. Então, naquela situação, naquele momento, game over significa fim de jogo. O jogo foi finalizado, game over. Mas, nesse sentido aqui, quando você estiver falando de numerais, esse over significa mais do que, acima de, beleza? Então, gente, olha só, eu vou ter aí um limite, 65 anos ou mais, tudo bem? Então, olha só, pessoas com 65 anos ou mais reportaram 24% dessas pessoas reportaram problemas relacionados à ansiedade e à depressão durante a pandemia. Eita, professor, então quer dizer aí, ó,
Realmente é muita gente, né? Muita gente. Problema, né, galera? Problema. Nossa segunda categoria, nosso segundo grupo de pessoas, observe só. Live alone. Galera, alone, anota aí que é importante. Alone significa sozinho, só. E o verbo live é o verbo viver, morar. Pessoas que moram sozinhas, que vivem sozinhas. Pessoal, no início da pandemia a gente teve um processo de quarentena. A gente não saía pra nada de casa. Vocês lembram disso, né? Não podia sair de casa. Então, o que foi que aconteceu? Essas pessoas que moravam sozinhas tiveram muita dificuldade. Tanto é que 27% dessas pessoas reportou ansiedade e depressão. Galera, é um número muito alto. 27% de pessoas que moram sozinhas reportando essa situação de problemas relacionados à ansiedade e à depressão. Esse é o nosso segundo ponto, nosso segundo grupo. E perceba que os grupos têm uma taxa de aumento. Olha só, o primeiro foi 24%, o segundo 27%, agora o terceiro grupo tem 28%. Percebe que está aumentando o número? Essa é a organização do gráfico, hein? Do menor para o maior. Essa é a organização do gráfico. Continuando, olha só, agora eu tenho o terceiro grupo. Women, cuidado. Women são mulheres. Observe a diferença entre woman. Professor, eu percebi a diferença entre a letra A e a letra E, que aqui se implica. Qual é a diferença? A diferença é que o woman, com a letrinha A, eu estou falando no singular. E o women, com a letrinha E, eu estou falando no plural. Ou seja, são mulheres. Grupo de mulheres. Então, quer dizer, professor, que o grupo de mulheres que foi pesquisado reportou um aumento de ansiedade e depressão em 28%. Verdade. Professor, e por que apareceram aí mulheres e não homens? Boa pergunta, né, gente? Boa pergunta. Vamos pensar um pouquinho? Vamos refletir um pouquinho? Está dizendo aqui, olha só, que taxas mais altas foram encontradas em alguns grupos. Taxas mais altas encontradas em alguns grupos. Que grupos são esses, gente? Quais grupos você acredita que tenham realmente aumentado a sua taxa de problemas com ansiedade e depressão durante a pandemia? É claro, pessoal, que não é qualquer grupo. É claro que esses grupos são grupos de maior vulnerabilidade, né, gente? Grupos que têm dificuldade em algum momento, seja dificuldade social, seja problemas com discriminação, seja problemas com machismo, seja problemas com qualquer coisa. Então, gente, esses grupos vulnerabilizados, eles apresentam, observe só, maiores taxas de reportagens, de reportes, de estarem falando a respeito de depressão e ansiedade. Então, esse é o nosso terceiro grupo. Outro fato interessante a observar é o nosso numeral lá em cima, ó. Lá no título, 1 em cada 4. Gente, faz aí a conta para mim. Qual é a porcentagem de uma pessoa a cada 4? Pessoal, essa conta em porcentagem daria o quê? 25%. Não é isso? Esse 25%, pessoal, seria a média. Seria a média. Quando você fala desses grupos, você escolheu esses grupos aqui, por quê? Porque eles estão acima da média. Por isso que esses grupos apareceram aqui, tá ok? Por isso que esses grupos encontram aqui. Nosso terceiro grupo, então, são mulheres. Por que não homens? Porque os homens não fazem parte desse grupo de pessoas mais vulneráveis. De pessoas que apresentam essas dificuldades, de pessoas que têm esses problemas de forma mais visível, de forma mais latente. Se você não tem isso, por que aparecer aqui? Não apareceu. Não foi esse o critério. As pessoas não apareceram aqui nesse grupo. Visto isso, nosso terceiro grupo, vamos para o nosso quarto grupo.
Nosso quarto grupo são um grupo de pessoas hispânicas. Eita, professor, quem é esse povo? Pessoal do grupo de Hispanic. Cuidado, gente. Pessoas hispânicas são pessoas provenientes da América Latina. Ah, professor, então aqui, esse texto ele foi retirado de uma fonte que tratava dos Estados Unidos. Perfeito, olha a fonte, é a KFF, gente, é a KFF. A fonte KFF é uma fonte dos Estados Unidos, pessoal. Essa fonte trata pessoas do contexto dos Estados Unidos, pessoas que provenientes da América Latina, como pessoas vulneráveis, como pessoas que têm uma situação social mais complicada, mais difícil. Então você percebe que esses hispânicos, de maneira geral, são entendidos como pessoas imigrantes, pessoal. São os migrants, tá bom? São os migrants. Pessoas que são imigrantes, pessoal, na maioria das vezes, quando vão para os Estados Unidos, vão se encontrar em situação de vulnerabilidade. Por questões como preconceito, dificuldades para conseguir um emprego, dificuldade de moradia, problemas com violência e por aí vai. Não pense, viu? Não pense. Ah, eu sou professor de inglês, tem que falar coisa boa dos Estados Unidos o tempo todo. Não é assim, não, gente. A gente tem que se ater à realidade, viu? Temos que nos ater à realidade. Qual é a realidade? Existe muito preconceito com relação a pessoas de fora. Preconceito com pessoas que não são nativas de algum lugar. Como é que a gente chama isso? Xenofobia, não é isso, gente? Xenofobia é o que a gente chama. Xenofobia. Essas pessoas, gente, são imigrantes e têm muita dificuldade de se incluir nesse espaço. Olha aí nosso gráfico. 33% dessa população reportou problemas com ansiedade e depressão. Mas é claro, né, gente? De novo, são pessoas em situação de vulnerabilidade, né, pessoal? Situação difícil. Esse é o nosso quarto grupo aqui de discussão no nosso gráfico, tá bom? Nosso quarto grupo. Vamos para o nosso quinto grupo? Eita, professor, agora aqui vai complicar as coisas. Cuidado, cuidado, olha só. Aqui apareceu um outro numeral. Professor, esse numeral aqui não é idade não, né? Não, gente, esse numeral aqui está falando de idade não. Observa que esse numeral tem uma cifra do lado, ó. Ah, professor, então é dinheiro. Tem nem para onde ser outra coisa, né? É dinheiro. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Por quê? Porque em português, quando você coloca uma vírgula, observa só. A vírgula, no formato de dinheiro, ela separa o quê? Reais de centavos. Olha a diferença, hein? Agora, em inglês não, viu, gente? Em inglês, vírgulas separam 3 algarismos. 3 casas decimais. Simples assim. Ah, professor, então aqui são 25 mil dólares, verdade. 25 mil dólares. $1.000. Professor, então aqui está falando ó, de income. O que significa esse income? Renda, dinheiro. Renda, dinheiro. Under, abaixo. Professor, então pessoas em vulnerabilidade, pessoas que não recebem uma boa remuneração, não recebem bom salário. Nos Estados Unidos são pessoas que recebem menos de 25 mil dólares, é isso? Mas professor, bora fazer aqui uma conta, peraí. Pera. Que pessoas pobres são essas que recebem 25 mil dólares? Tá errado isso aí. Vamos fazer a conta. 25 mil dólares a R$5 um dólar. Eita, vamos fazer as contas. Daria por volta de 125 mil reais. Gente, pessoa que recebe 125 mil reais é uma pessoa pobre? Cuidado, tá, gente? Qual é a pegadinha disso daqui? A pegadinha é que o contexto, de novo, o contexto
é Estados Unidos. E no contexto Estados Unidos, quando se referem à renda, quando se referem a dinheiro, diferentemente do que fazemos aqui no Brasil, eles não tratam de renda mensal, eles tratam de renda anual. Ah, professor, então quer dizer que essa renda de 25 mil dólares aqui é uma renda anual, uma renda a partir do ano inteiro. O dinheiro recebido no ano inteiro. Ah, professor, então agora eu consigo perceber que dá para a gente fazer aí uma média, olha só, uma média de aproximadamente 2 mil dólares por mês. Professor, 2 mil dólares por mês é pouco dinheiro, pessoal. No contexto Brasil, não. No contexto Estados Unidos, sim. Então, esse é um grupo de pessoas afetadas e muito afetadas com ansiedade e depressão. Por quê? Porque são um grupo vulnerabilizado socialmente. Tá ok, gente? Professor, então quer dizer que a pessoa que ganha 2 mil dólares, vamos fazer a conta de novo, a R$5 o dólar. Gente, a R$5 o dólar, 2 mil por mês daria por volta de 10 mil reais. 10 mil reais por mês. Eita, professor, a pessoa que recebe 10 mil reais por mês aqui no Brasil, não recebe mal não, viu? E nos Estados Unidos? Pessoal, existe uma coisa por nome de custo de vida, tenha cuidado. O custo de vida no Piauí é diferente do custo de vida no Maranhão, que é diferente do custo de vida em Brasília, que é diferente do custo... Cuidado com isso. Automaticamente você consegue perceber que o custo de vida no Brasil, ele é diferente do custo de vida nos Estados Unidos. Por isso esse grupo aqui, ó, mesmo que eles recebam esse valor, de uma conversão aqui meio simplista, você conseguir perceber que as pessoas recebem 10 mil reais por mês, ainda são entendidas como pessoas pobres, são entendidas como pessoas em situação de vulnerabilidade. Tanto que esse grupo, olha só, ficou, olha, com 37%. 37% desse grupo reportou, trouxe aí, olha só, dados sobre ansiedade e depressão, viu, gente? É muita coisa, viu? É muita gente. E o nosso último grupo, professor, nosso último grupo é o grupo que tem mais, olha só, que tem mais casos de pessoas reportando ansiedade e depressão. É o maior número, 48%. Eita, professor, quase metade das pessoas que participaram da pesquisa responderam ter esses problemas. Que grupo é esse, gente? Fair ou Poor Health. Professor, health é saúde, beleza. E esse fair ou poor? Fair, pessoal, significa mais ou menos, mediano. E poor é fraco, é pobre. Então, quem tem uma saúde frágil, uma saúde pobre ou uma saúde mediana. Pessoal, a pessoa que já tinha algum problema de saúde, quando enfrentou a pandemia, pessoal, certamente é evidente que essa pessoa vai ter problemas. Dá para ver, é claro, que essas pessoas vão ter esses problemas. Infelizmente, são pessoas, mais uma vez, vulneráveis. São pessoas que têm dificuldade, que apresentam esses problemas sociais. Tudo bem, gente? Professor, então, quer dizer que tudo isso daqui está nesse texto. Tudo, tudinho. Professor, mas tem só uma palavra ou duas para cada um dos grupos. É pouca coisa. Pois é. A interpretação que é feita do gráfico é o nosso tema de hoje. Lembra do tema de hoje qual era? Leitura e interpretação de textos não verbais. O que é um texto não verbal? Aquilo que não está escrito em palavras. Aquilo que você entende a partir do contexto, você entende a partir de leitura de um gráfico, a partir da interpretação de números. E, meus queridos, pensaram que números eram só números? Não!
Que número é só quantidade? Não, gente. Não é só isso, não. Número representa muito mais do que apenas isso. Quer o exemplo? Olha aí o nosso gráfico. É um exemplo de como você consegue perceber, muita informação dentro de um gráfico, na interpretação de números, no caso aqui, inclusive, em porcentagem, ok, gente? É um gráfico, inclusive, olha só, no formato de barras, tá ok, gente? Tem gráfico em formato de pizza, tem formato de pirâmide, esse aqui é um gráfico no formato de barras. Para finalizar a análise do nosso texto, observe a nossa fonte, pessoal. A nossa fonte. Sempre importante perceber qual é a nossa fonte. No caso aqui é a KFF, olha só. KFF. A KFF é um dos grupos de estudos mais famosos dos Estados Unidos. É como se fosse o IBGE lá dos Estados Unidos. Dá para você fazer essa comparação. Tá ok, gente? Não é uma comparação muito transparente, mas dá para fazer essa comparação de maneira geral. Tá bom? Dá para você entender dessa maneira. Beleza, gente? Vamos refletir um pouquinho a respeito, então, desse nosso texto? Algumas questões aí para a gente pensar. Quem elaborou esse texto? Gente, quem elaborou esse texto certamente foi a nossa fonte, foi a KFF. Esse grupo aqui, esse instituto, pessoal, produz as pesquisas e circula as pesquisas, mostra ao público. Não adianta de nada, gente, você fazer uma pesquisa, engavetar a pesquisa, colocar ela, não adianta. Não adianta. Pesquisa foi feita para ser exposta. Pesquisa foi feita para circular, para ser veiculada, para as pessoas verem, receberem, lerem, se informarem. É para isso que serve uma pesquisa. Tá bom? E quais os possíveis leitores alvo? Gente, toda vez que você escreve um texto, você pensa em alguém, você pensa num grupo. Será que esse texto teve como leitores alvo apenas aqueles grupos que foram citados no texto? Ou será que esse texto também tem como alvo nós, aqui do Brasil, que estamos lendo esse texto que reflete uma realidade dos Estados Unidos? Pessoal, muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, esse grupo KFF não pensou que eu teria pegado esse texto e trazido para cá, para a nossa aula, não. De maneira alguma, esse texto poderia, por exemplo... esse texto aqui ele foi escrito só para o professor de inglês do canal Educado. Não, gente, não é isso, não. O texto ele é publicado com a intenção de alcançar o público geral, galera. Público geral, é para todo mundo. É aí que está. O que você faz com essa informação? Você lê e coloca debaixo do tapete? Você coloca lá em cima daquela mesinha de café? Você coloca lá naquela sala de espera, por exemplo, de um consultório, de um dentista, que ninguém lê? Ou você discute a respeito, você debate, reflete a respeito? Esse é o nosso papel cidadão. Tá ok, gente? O cidadão, ele lê, ele reflete a respeito daquilo, ele pensa, ele critica. Quer ver uma maneira legal de fazer uma crítica a esse texto? Como é que a gente pode comparar esse texto do contexto Estados Unidos para o contexto Brasil? É possível? É possível ou não? Será que esses grupos de mulheres, de pessoas com saúde frágil, esses grupos de pessoas imigrantes, pessoas que não são daqui, será que esse grupo de pessoas teve problemas com ansiedade, com depressão? É bom a gente refletir sobre isso, né, galera? É bom a gente pensar sobre isso. Qual o objetivo central desse texto, gente? Todo texto tem um objetivo e esse texto não é diferente. Esse é um texto, galera, que a gente chama de texto informativo. Então, certamente,
uma das suas finalidades é informar. E além disso, é claro, né, gente, já que a gente está informando, ele vai fazer uma crítica. Professor, para que servem esses textos, essas pesquisas aqui? Para nada, as pessoas só fazem porque fazem? Não, gente, não. Essas pesquisas, elas são feitas porque provavelmente quem as encomendou vai ter a ideia de fazer alguma coisa com ela. Quem pagou para essa pesquisa ser feita vai fazer alguma coisa com os dados. Imagina aí, olha só, que foi o governo quem pagou para essa pesquisa ser realizada. Se foi o governo, eles vão tomar alguma atitude. Já que essas pessoas estão com mais dificuldade, a gente vai fazer um programa de apoio a essas pessoas. Vamos criar aqui um plano de apoio. É essa a importância dessas pesquisas, gente. Investir naquilo que é necessário. Sem essa pesquisa, não daria para você perceber, você não teria informação suficiente para saber que essas pessoas estão passando por problemas, passando por dificuldades. Tá ok? Então é isso que a gente faz quando a gente elabora um texto como esse. E é por isso que as pessoas encomendam esse tipo, pagam por esse tipo de pesquisa e desse tipo de texto. Do que trata o texto, já falamos, né? Esse texto trata de saúde mental. Para ser mais exato, saúde mental de pessoas durante a pandemia do coronavírus, né, gente? Esse texto ele foi produzido em meio impresso ou digital? Digital inicialmente, né, pessoal? Claro que nada impede que esse texto tenha sido impresso, mas de cara foi produzido mais em meio digital. Esse texto pertence a uma fonte confiável, galera? Esse texto pertence a QIFF. Certamente esse texto ele é confiável, é uma pesquisa. Professor, como é que eu posso saber se um texto é confiável ou não? É uma pesquisa, galera. Pesquisa tem dados, coletas, fontes, gráficos. Tudo isso daí vai dar o quê? Respaldo para o seu texto. Vai fazer com que o seu texto ele seja passível de críticas. E a partir disso, de validação. Se esse texto ele é válido ou não. Se esse texto ele é interessante, é verdade, ou se esse texto ele é fake news. Isso é importante que a gente perceba, né, galera? Quais, então, os dados que chamam mais a sua atenção aqui? É bom da gente pensar, né? Que chamam mais a sua atenção? A inclusão de mulheres nesse grupo? A inclusão de pessoas com baixa renda? A baixa renda ser esse valor todo? Isso são informações gritantes nesse texto, né, gente? Problema com pessoas imigrantes, com pessoas que não são de lá daquele país. Importante perceber isso. E, por fim, quais informações, olha só, que você acreditam que se assemelham às do Brasil? Seria muito legal se a gente tivesse, olha só, um outro gráfico com a realidade do Brasil, com o contexto do Brasil, que a gente pudesse fazer um contraste, né, galera? Que a gente pudesse fazer uma comparação. Infelizmente, nós não temos isso. Mas aí, é claro, nada impede você, meu querido aluno, que nos assiste em cada um dos polos que estão aqui presentes, faça uma pesquisa. Qual a situação do Brasil no que se refere à pandemia de coronavírus? E esses reportes, essas pessoas falando a respeito de ansiedade e depressão. Tem alguma coisa feita a respeito disso? Tem alguma pesquisa a respeito disso? E é claro, se você não encontrar nada disso, você pode realizar isso. Não necessariamente em uma situação macro, mas em uma situação micro, na minha comunidade, na minha família, nas pessoas da minha rua. Isso é importante que você perceba. E a partir disso, quais ações você pode tomar. Tá ok, gente? Para finalizar o encontro de hoje, eu deixo aí, então, uma questão reflexiva para vocês. Vamos refletir um pouquinho? E você, meu querido aluno, como é que você tem lidado com a sua saúde mental? Você tem feito, por exemplo, terapia ou algo terapêutico? Professor, algo terapêutico para mim é praticar algum esporte. Algo terapêutico para mim é fazer uma boa leitura. Algo terapêutico para mim é passar um tempo em um lugar
paradinho, quietinho, só observando alguma coisa, olhando o céu, olhando as estrelas. Como é que vai a sua saúde mental? Eu deixo aí, olha só, faço o convite para você refletir um pouquinho sobre isso. Tem parado para pensar nisso? É importante, viu, gente? É muito importante. Olha aí na imagem, o rosto da mulher aí, da cabecinha dela brotando várias flores, nuvens, arco-íris, isso é importante. O que é que você tem feito com a sua saúde mental, com a sua cabecinha, com o seu intelecto? Isso é muito importante. Tá ok, gente? Não somente por conta da programação do Setembro Amarelo, mas é algo que deve ser discutido, pensado e repensado durante todo o ano, todo o tempo. Faça isso. Faça esse exercício. Tire 1 minutinho, 2 minutos. Pessoal, de um dia inteiro, 2 minutos não vai lhe fazer falta, tenho certeza. Use esses 2 minutos para pensar, para refletir. O que eu tenho feito pela minha saúde mental? O que eu tenho feito para mim mesmo? Tenho ouvido uma música gostosa, uma música que eu gosto? Tenho comido alguma comida que me satisfaz? Tenho comprado alguma coisa que me deixa mais feliz? Aí, é claro, fica a critério de cada um de vocês. Galerinha, nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme estar com vocês esta noite. Espero que esse conteúdo tenha sido bem legal, bem interessante, bem produtivo para a gente falar de saúde mental, falar de textos não verbais, gráficos, imagens. É sempre importantíssimo. E aí, é claro, fazer essa reflexão com vocês no final dos nossos encontros também é muito legal. Estamos chegando ao fim. Muito obrigado pelo encontro de hoje e até a próxima. Bye, bye. See you.